Boa noite, boa Boa noite. noite, professor. Boa E noite. tudo Como é bem? que tá tudo aí? Tudo certo por enquanto, graças a Deus. Já coloquei pra gravar aqui. Opa, não, ainda não coloquei. Vou colocar pra gravar aqui. Aí. Ai, ai. Maravilha, pessoal. Vamos pra nossa aulinha então de tira dúvidas. O que vocês estão com dúvida aí? O professor, Oi. aquele teorema como é que é Binomial? mesmo? Isso. Oi. Tava procurando onde eu anotei aqui. Fiz uma listinha de dúvidas aqui. Maravilha. É assim mesmo. Pode falar. O teorema binominal, vamos começar por ele? Beleza. Então, deixa eu só. Você tá com o livro aberto aí? Não, mas eu tô com o caderno e as atividades abertas. Não, deixa eu pegar aqui então, deixa eu ver qual aula que foi que a gente falou disso daí. Eu acho que A foi. terceira aula, voltando para trás, a penúltima. Tá. Então foi do dia 19, talvez. Do dia 19 ou do dia 26? Se não me engano, porque eu vejo esse vídeo toda hora. Tá, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que foi do dia 26. Calma aí, eu tô abrindo do dia 19 aqui. Tá? Do dia 26 aqui. Enquanto isso, tô tentando abrir Ô, o livro professor. também. Oi, pode falar. Teve umas atividades que o senhor mandou copiado pra gente que foi muito bom. Ah, é? Eu fiz pela segunda vez e deu outro resultado. É Ah, que a primeira vez parece que ainda não ficou tudo assim certinho. certo. Mas a segunda vez parece que ficou mais. Mas Você claro. pode dar uma olhada nisso pra mim? Tá, calma aí, calma aí. Então, o teorema binomial nada mais é do que uma forma da gente calcular os coeficientes de uma expansão binomial qualquer. E o que é uma expansão binomial? É quando a gente tem, por exemplo, a mais b elevado ao quadrado. Aí a gente calcula através daquele princípio da combinação qual que vai ser o número associado a cada expressão algébrica. Quer ver? Ó? Deixa eu compartilhar a tela com você aqui. Com vocês aqui. Ó, tô pegando lá nos slides lá que a gente tava aqui. Beleza? Então, sai aqui. Então, ó, a expressão para o quadrado de um binômio é bem conhecida, beleza? A mais b ao quadrado é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro segundo mais o quadrado do segundo. Deixa eu só abrir minha canetinha aqui para ficar claro para vocês quando eu falar dos coeficientes do que eu estou falando. Né? Aqui. Professor, Oi, pode falar, Flávio. É Flávio ou Bárbara? quando vai resolver o negócio, vamos falar o nome aí, a expressão aí, você tem que fazer primeiro os parênteses. Sim, mas olha só, muitas vezes, eu acho que boa parte dos exercícios da lista que eu coloquei lá para vocês, se eu não me engano, você não consegue resolver o que está dentro do parênteses. Quando ele pede para você, igual eu acho que o Lucas tinha me mandado lá, para a gente expandir esse binômio, ele está querendo que você abra isso daqui nessa expressão aqui, certo? Então se fosse, por exemplo, vamos colocar aqui um 2x mais 3y ao cubo, certo? Como que a gente tem que interpretar isso daqui? Esse cara aqui seria o nosso A, esse cara seria o nosso B. Então é como se fosse A mais B ao cubo. Se fosse só A e B, isso aqui seria A ao cubo mais A ao quadrado B mais B ao quadrado mais B ao cubo. O problema é, beleza, eu tenho que saber que número que vai na frente de cada expressão aqui. De cada letrinha, como se fosse. Certo? E esse número que vai ocupar esses retângulos rosa aqui serão a combinação de, como aqui é 3, né? De
3 em... Aqui é... Acho que é 0, 1, 2, 3, se eu não me engano. 3 em 0, aqui nesse primeiro. Depois, combinação de 3 em 1, aqui. Combinação de 3 em 2, vai ocupar esse valor aqui. E combinação de 3 em 3, vai ocupar esse cara aqui. Tudo bem? Então, só que aqui Dá nesse... para fazer pela tabela também, não dá? Sim. Pela pirâmide. Sim, pelo triângulozinho você consegue descobrir o valor dos coeficientes. Beleza? Só um detalhe, né? E não é mais fácil por lá? Se você já tem o triângulo pronto, maravilha, né? Só que se for, por exemplo, A mais B elevado a 12, certo? Você não tem até a 12ª linha lá, né? Certo? Não. Só para responder aqui para Flávia. Aqui, ó. Então, se eu estou fazendo esse cara aqui como exemplo, né? O 2x mais 3y ao cubo, aqui não vai ficar a ao cubo? Então, aqui vai ficar, no lugar desse cara aqui, vai ficar 2x, tudo isso ao cubo. Isso vai dar 8x ao cubo. Certo? Porque o cubo vale tanto para o número quanto para o x. Certo? Aí você vai substituindo aqui o a ao quadrado e o b. Substitui quanto que o a vale e quanto que o b vale. E vai fazendo as operações, multiplicando os valores aqui, para não ter erros aí. Deixa eu ver se alguém está querendo entrar aqui. Acho que eu ouvi um barulhinho. Isso aí. Beleza? Mas então, ó. Aqui, ó, o triângulo que está aqui, né? Na própria aula tem aqui o triângulo, né? Que são os coeficientes. Certo? Então, no nosso coeficiente, no nosso caso lá do exemplo que eu coloquei, a gente ia pegar esse cara aqui, ó. 1, 3, 3, 1. Então, o primeiro cara ia ficar com 1, o segundo com o número 3, o terceiro com o número 3 e o quarto cara com o número 1. Multiplicando, né? O número que vai em cima é o que determina a linha da pirâmide? Isso, se for A mais B ao cubo, esse 3 aqui você tem que olhar na linha número 3. Isso. É isso aí mesmo. Que daí é essa daqui. 0, 1, 2, 3. Isso. Começa a contar do 0. Beleza? Tudo bem? Flávio, consegue fazer esse rolê? Fala de novo que travou. Você tá conseguindo... Entendeu? Deu uma ajudada? Sim, deu. Beleza. Qualquer coisa é só me chamar. Manda mais, pessoal. Manda Ótimo, tenho várias dúvidas. mais. Vai lá. Vamos falar de permutação. Certo. Foi esse que eu fiz um, deu de um jeito, depois eu fiz o mesmo, deu de outro jeito. Ah, você me mandou aqui, né? Deixa eu ver aqui. Calma aí. Deixa eu abrir aqui. Eita, nós. Tá, qual exercício que era? Você lembra? Lembra? Era o 7,2. Combinação de 7 em 2? Aqui, ó. Deixa eu abrir uma... Isso? Aqui. Então. Permutação, você quer dizer, né? Isso, permutação. Isso. Permutação de 7. Combinação é o outro, que eu também te mandei. Beleza. Ó. Permutação de 7 em 2 Olha, é 7 fatorial... posso Pode falar. falar o que eu fiz? Fala. Aí agora eu coloquei o igual, coloquei o 7 fatorial e embaixo o 5 fatorial. Perfeito. Até aí tudo Aí bem. eu coloquei o igual de novo e coloquei 7, 6, 5, aí cortei no 5. Isso. Isso. Aí Maravilha. cortei os dois 5. Isso. Isso dá 42. 7 vezes 6. Ah, então o segundo que eu fiz deu certo. Tá vendo como foi uma boa ideia mandar exercício repetido pra gente? É bom. Aí. Vamos falar de combinação agora? Tá, manda bala. Qual que é aqui? E quando ele tá assim, ó, N, R, é pra fazer o que nisso aqui? Os números, eu tenho uma ideia do que seja. Também. Aonde tem isso aqui é a própria... Peraí que eu peguei. Tá. Eu peguei o errado, peraí. O que me deu dúvida foi esse N. Ah, não. É N, N menos 1.
Que é permutação ainda, aliás. Permutação? Beleza. Esse- Tranquilo, fica de boa. Aqui, então, permutação de n em n menos 1. Certo? Isso aqui vai ser n fatorial dividido por n, que é o primeiro. Deixa eu até colocar de cor diferente aqui, quer ver? Rosa e preto. Certo? Então esse n aqui de cima é o n rosa aqui, o primeiro, o maior número. Beleza? E aqui não seria n menos outro valor? N menos o outro valor. Ué, não seria n menos 1? Tá aí, ó. Tá aí. Ah, entendi onde é que eu me confundi. Isso aqui vai ficar, ó, n fatorial. Quando eu faço a distributiva desse menos aqui, ó, certo? Isso aqui vai ficar menos n mais 1. N com n vai embora. Vai ficar só 1 fatorial. Isso aqui dá o próprio n fatorial. Era nesse que eu tava com dúvida porque misturava letra com número. Ah, não, mas fica tranquilo. É só se você identificar quem que é Professor, quem. faz um desses aí com... Pode Com falar. número? Professor, Oi. faz um desses aí com números, pra eu entender. De permutação? Beleza. Aqui, vamos fazer permutação. Posso sugerir os números? Pode falar, vai lá. 6,4. 6 e 4. Tá? Vou até colocar a cor diferente aqui para vocês identificarem. Aqui, vamos para 6 e 4. Beleza? Então isso daqui vai ser 6 fatorial, sempre esse primeiro número em cima, dividido por a diferença entre esses dois caras. 6 menos 4 fatorial. Tá conseguindo acompanhar, Flávio? Vai falando comigo. Sim. Beleza. Então, ó, em cima não dá para fazer nada. 6 menos 4 vai dar 2 fatorial. Tudo bem? Aí você abre o fatorial. O 2 fatorial é só o 2. 2 vezes 1 dá 2. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Aí você corta. 2 com 2. Isso aqui vai ficar 5 vezes 6 dá 30. 4 vezes 3 dá 12. Isso aqui vai dar 360. Isso. 360. Aí, no caso, você somou. Multipliquei. 30, Não, fala ali o 30 com 12. 30 vezes 12. Ah, sim, entendi. Se fosse mais, ia dar 42. Né? É tudo vezes. O A gente fatorial, pode. o fatorial é tudo multiplicação. O que foi, Lucas? A gente pode ver um de combinação agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Posso sugerir os números? Fala, fala. Tô aí pra tirar do Vou fazer de verde agora. 9,2. Combinação de 9 elementos tomados 2 a 2. Lembrando que o que muda de combinação para permutação é a questão da ordem. Se o grupo que eu estou formando não importa a ordem, é um exercício de combinação. Se o grupo de elementos que eu estou formando importa a ordem, é um problema de permutação. Mas beleza, agora deixa eu até colocar a cor diferente aqui de novo. Como que vai ser a combinação aqui? Combinação de 9 em 2 vai ser quase a mesma coisa. 9 fatorial dividido por 2 fatorial. A única coisa que muda é esse 2 fatorial aqui, beleza? Que multiplica 9 menos 2 fatorial. Beleza? Isso aqui vai dar 9 fatorial dividido por 2 fatorial, 7 fatorial, porque 9 menos 2 dá 7. Como que a gente vai resolver isso daqui? Eu vou abrir esse 9 fatorial, que é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 2 vezes 1, né? Até chegar no maior número aqui de baixo, que é o 7. Por que que eu faço isso? Para simplificar a vida. Então isso aqui vai ficar
9 vezes 8 vezes 7. Depois daqui não seria 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso é o próprio 7 fatorial. Dividido por 2 fatorial. 7 fatorial. 7 fatorial. 7 fatorial. Vai embora. 9 vezes 8 é 72. 72, 2 fatorial é 2. 72 dividido por 2 vai dar 36. Bacana. Eu tava parado no 72. Deixei o 2 passar. Mas já ajudou. Maravilha. Maravilha. Professor, Manda mais. Uma combinação pode aparecer sem os parênteses? Não. Como assim? Qual parênteses? Esse daqui. Você tá vendo esse 9 menos 2? Esse aqui. Esse aí mesmo. Você Pode pode ser sem colocar, parênteses, ó, né? você pode colocar direto aqui daí, né? Como se você fosse pular esse passo aqui. Você pode pular esse passo e ir direto para cá, que daí não tem parênteses. Mas você tem que lembrar que esse 7, ele surge do 9 menos 2. Tudo bem? Ah, tá, entendi. Ok. A própria fórmula dele, né? Só terminando aqui, ó. Combinação de n em r, ou seja, de um número qualquer em outro número qualquer, é n fatorial dividido por r fatorial, que multiplica n menos r fatorial. Então tá na própria equação, Flávio. Na própria, como se fosse formulinha da combinação, aparece esse parênteses n menos r aqui. Tá vendo que, entendi. tá vendo que a única coisa que muda da permutação, ó, porque isso daqui, ó, é a permutação de n em r. Beleza? É esse fator aqui, ó, r fatorial. Esse n fatorial sobre n menos r fatorial é a própria permutação. A única coisa que muda é a inclusão desse r fatorial aqui, porque tanto faz a ordem. Opa, tanto faz a ordem. Ah, sim, entendi. Beleza. professor, Pode falar. eu posso compartilhar minha tela? Opa, É que tem uma questão aqui que nem por um decreto eu consegui. pode falar. Peraí, deixa eu colocar ela aqui. Eu tô clicando aqui, deu uma travada aqui. É, bem na hora que você escolhe pra compartilhar, ele dá uma travada. Ai, nossa, eu não aguento mais ficar sentado, meu Deus do céu. Foi? Ainda não. Ó, quer dizer, parece que tá carregando aqui. Agora foi. Ah, tá. Abriu? Tá, o exercício 12 ali? Isso? Ah, tá. Quer que eu baixe mais? Tá, vamos ver. Você está desenvolvendo um novo sabão para banho e contrata um grupo que faz pesquisa de opinião para pesquisar o mercado. O grupo afirma que, em sua pesquisa com 450 consumidores, as seguintes propriedades foram destacadas como importantes na compra do sabão para banho: cheiro, facilidade em ensaboar, ingredientes naturais, cheiro e facilidade, cheiro e ingredientes, facilidade em ensaboar e ingredientes naturais, e todos os 3 fatores. Você deve confiar nesses resultados? Por quê? E aí, você deve ou não deve? Já quebrei a cabeça me perguntando a mesma coisa. Aqui, ó. Tá vendo que isso daqui é um daqueles probleminhas de conjunto que a gente viu lá no começo, lá do princípio da inclusão e exclusão. Beleza? Deixa eu compartilhar a tela agora. Calma aí. Aqui, ó. Você vai me falando os números lá depois, tá? Deixa eu pegar um. Aí, pronto. Apareceu a minha tela aqui já? Acho que você tem que aprovar. Tá uma barrinha preta aqui. Então cancela o seu compartilhamento que daí eu compartilho aqui. Eu vou tirar aqui. Ah, achei. Saiu. Bom.
Então, aqui a gente tem 3 características. Cheiro, facilidade em saboar, acho que era lá, né? E ingressão de produtos naturais, né? Tenho 3 características aqui. Isso daqui é um daqueles probleminhas de conjunto. Oi. Pode falar. Você quer que eu leia a tabela aqui? Não precisa saber. Aqui, ó. Certo? É um problema desses conjuntos aqui, desses diagramas de Venn. Certo? O cara disse que ele pesquisou 450 pessoas. Certo? Então esse aqui é o seu total. Certo? O que você tem que fazer é, então, analisar e descobrir se realmente, quando o cara fez a pesquisa, o cara entrevistou 450 pessoas. Como que você vê isso? Você descobre quanto que vale em cada conjunto, quanto que vale em cada segmento aqui desse negócio. Você tem que descobrir, através do princípio da inclusão e exclusão, quantas pessoas gostam dos 3 aqui, da interseção dos 3. Depois descobre quantas pessoas gostam do A com B, do B com C, do C com o A. Depois descobre quantos que deu só com A, quantos que gostam só do B e quantos que gostam só do C. Você soma tudo isso daqui e vê se vai dar 450. Muito provavelmente, só dando uma olhada lá pelos números, isso aí não vai dar 450, vai dar uma soma maior do que isso. Então, como pode o cara ter falado... Eu já tentei somar tudo junto. Não, mas você não pode somar tudo junto. Você não pode somar tudo junto. Porque você tem que descobrir quanto que vale em cada pedaço aqui. Certo? Porque, por exemplo, lembra lá do princípio da inclusão e exclusão? Quando eu pego essa interseção aqui, ó, essa interseção são as pessoas que gostam tanto do A quanto do B. Só que tá vendo que essa parte aqui de baixo, ó, que eu pintei totalmente de preto aqui, são as pessoas que gostam do C também. Quando você realizar essa soma, você está somando esses caras aqui 2 vezes. Então, por isso que você tem que descobrir quanto que vale cada pedacinho desse conjunto aqui individualmente. Quer ver, ó, um exemplo disso daqui está lá na aula, no princípio da inclusão e exclusão. Deve ter sido a aula do dia 19. Vamos garantir aqui. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Não, já é muito avançado. É do dia 12, então. Aqui. É lá na aula do dia 12. Na aula do dia 12, aqui no final, ó. Aqui, ó. Princípio da inclusão e exclusão. É justamente isso daqui, ó. Os 2 diagramas aqui, um com interseção com o outro. Certo? Quer ver? A gente fez, inclusive, um exercício aqui para 3 conjuntos. Dá uma olhada nisso daqui para ver se você consegue, a partir desse exemplo, fazer aquele lá. Porque no enunciado desse exemplo aqui do sabonete, ele dá todas as informações aqui. Ele dá o do A, o B e o C, o A interseção com o B, o A interseção com o C, o B interseção com o C e a interseção de todo mundo aqui. Você faz essa soma aqui, que surge do princípio de inclusão e exclusão, vê se vai dar 450. Se não der 450, é porque o cara que fez a pesquisa mentiu. Beleza? Entendeu? Professor, eu acho. Entendi, mas ainda assim continua difícil. Não, é a vida, né? Vamos lá. Tenta fazer, Lucas. Tenta fazer. Vai lá. Não vou dar de mão beijada, não. Tenta fazer. Vai lá. Se não conseguir, eu ajudo mais uma vez. Vai lá. Manda mais, pessoal. Manda dúvida aí. Professor. Pode falar. Professor. Tô ouvindo. Tem uma na aula, deixa eu ver que aula que é aqui, peraí. Aula, deixa eu ver. Dia 20 de maio. Dia 20 ou dia 26? Não, é 19. 19. Ok. 19 ou 20, no caso disso.
Aquele que fala de uma biblioteca, tem 4 livros sobre sistema. Eu queria que você fizesse isso aqui que eu entendi. Beleza. É isso aí mesmo. Ok, calma aí. Beleza. Então vamos lá. Uma biblioteca tem 4 livros sobre sistemas operacionais, 7 sobre programação e 3 sobre estrutura de dados. Vamos ver de quantas maneiras esses livros podem ser arrumados em uma prateleira, dado que todos os livros sobre o mesmo assunto devem ficar juntos. Então, olha só. Ele colocou como se fosse um limitante aqui. O exercício quer que todos os livros com o mesmo assunto devem ficar juntos. Então, os 4 livros do sistema operacionais tem que ficar aqui juntinho. 1, 2, 3, 4. Os 7 de programação, sei lá quantos livros tem aqui, tem que ficar juntinho. E os 3 sobre estrutura de dados tem que ficar juntinho, certo? Só que tá vendo que eu posso inverter essa ordem aqui? Tá vendo que aqui eu comecei, né? Sistema operacional, programação, estrutura de dados. Mas eu posso inverter isso daqui. Posso colocar sistemas, estrutura de dados e depois programação. Então, além de embaralhar os livros em cada categoria, ou seja, além de embaralhar os livros dentro aqui do conjunto de programação, dentro do conjunto de sistemas operacionais e dentro aqui do estrutura de dados, eu posso inverter a ordem como eles aparecem. Posso permutar, ou seja, alterar a ordem aqui, né, de como esses livros aparecem. Eu vou ter, como são como é que fala? Como são 3 tipos de livro, né? 3 conjuntos de livros, eu vou ter 6 diferentes possibilidades. Como que eu sei isso? Fiz a permutação de 3 em 3. São 3 conjuntos de livro e eu tenho 3 posições para colocar eles. Isso aqui vai dar 3 fatorial, que dá 6, certo? Para cada uma dessas 6, eu posso ter quantas possibilidades de arranjo aqui do sistema operacional? Quantas possibilidades de permutação aqui de programação? E quantas possibilidades de programação de estrutura de dados? Eu tenho que calcular cada uma dessas individualmente, depois multiplicar por 6, porque eu posso ter 6 arranjos diferentes. Quer ver? Vamos passo a passo aqui. Então, primeiro, permutação de 3 em 3, para eu saber a ordem em que os assuntos podem ser ordenados. Eu tenho 6 possíveis ordens. Para cada uma dessas ordens, eu vou ter um arranjo diferente de livros. Para o sistema operacional, como são 4 livros, seria uma permutação de 4 em 4, que vai dar 4 fatorial, 24. Como para a programação tem os 7 livros, eu vou ter uma permutação de 7 em 7, que dá 7 fatorial, 5040. E para a estrutura de dados, uma permutação de 3 em 3 dá 3 fatorial, que dá 6. Como eu estou colocando sistema operacional e programação e estrutura de dados, esse e é indicativo do nosso princípio multiplicativo. Então eu tenho que multiplicar todas essas possibilidades. Certo? Então o total vai ser 6 da diferentes possibilidades que eu tenho de ordenar os assuntos. 24 das diferentes possibilidades que eu tenho de ordenar os livros de sistema operacional. 5040 as diferentes possibilidades de ordenar os livros de programação. E 6 as diferentes possibilidades que eu tenho de ordenar os livros de estrutura de dados. Eu estou multiplicando todos esses caras. Esse asterisco aqui significa multiplicação, tá? Porque eu tenho a ordem de diferentes assuntos e para cada ordem eu tenho sistema operacional e programação e estrutura de dados. Então multiplica tudo. Vai dar esse número absurdo aqui. Então para 14 livros eu tenho 4 milhões de combinações. 4.354.560 combinações diferentes. Ah, tá. Entendi. Fala se não entendeu. Eu falei bem rápido, mas fala se não entendeu. Nossa, eu entendi sim. Maravilha.
Maravilha, maravilha, maravilha. Professor, Manda mais. quantos inteiros n tem 1 menor que n, menor que 100, são múltiplos de 2 ou de 5? Quantos inteiros menores do que 100, é isso? Menores do que 100 são múltiplos de 2 ou de 5? Tá. Quantos inteiros n, 1, Certo. são menores que n, menores que 100, são múltiplos de 2 ou de 5? Não, calma aí, me fala aí onde é que tá esse. Que exercício que é esse? É o exercício 13. Deixa eu tentar abrir aqui. 13 da nossa primeira lista de atividades. Isso aí vai ser princípio da inclusão e exclusão. Beleza? Vai ser de novo isso daqui, ó. Quer ver? Ó? Volta. Vai ser de novo isso daqui, ó. Vai ser princípio da inclusão e exclusão. Por quê? Deixa eu mostrar por quê. Ele quer saber qual é a quantidade de números inteiros menores do que 100, certo? Que são certo? Ou múltiplos de 2 ou múltiplos de 5, certo? Então, eu vou colocar aqui todos os números que são múltiplos de 2 dentro do conjunto A. Todos os números que são múltiplos de 5 dentro do conjunto B. Ou é indicativo de qual operação entre conjuntos? Setinha. Não, Então é o U para baixo. também não. Isso aqui é Caramba, união. como é que a memória falha desse jeito? Isso aqui é união. Ele quer saber quantidade de números menores do que 100 que são ou múltiplos do A ou múltiplos de 2 ou múltiplos de 5. Então ele quer saber qual é o número de elementos, por isso que eu coloquei essas barras aqui. Lembra que isso aqui é a cardinalidade dos conjuntos. Número de elementos da união desses dois conjuntos. Aqui, ó, é justamente isso daqui. Certo? Você tem que descobrir o quê? Quantos desses números são múltiplos de 2? Quantos desses números são múltiplos de 5? E quantos desses números são múltiplos de 2 e 5 ao mesmo tempo? Aí você faz a conta que um mais o outro menos o outro e acabou. Professor, Oi. esses múltiplos não são... Ali no conjunto A vai ter 2, 3, 4. Não, Então vai ter 1 até chegar no 2? não. O que são múltiplos de 2? São os números que estão na tabuada do 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Todos os números pares. Que massa. E Mas como é que eu vou separar esses números? Ué. Até 100, certo? Ele falou que é do 1 até o 100 ou do 0 até o 100? Tanto faz, na verdade. Só um pouquinho, deixa eu dar uma olhada aqui. Rapidinho. Até o número 100. Do 1 até o 100. Beleza. Do 1 até o 100. Do 1 até o 100 nós temos 100 números, certo? 1, 2, 3, 4, 5 até o 100. 100 números. Múltiplos de 2 são os números pares. Desses 100 números, quantos são pares? E aí, Lucas? Desses 100 números que vão do 1 até o 100, quantos desses números são pares? Agora, sem calcular, eu não sei. Mas acho que é um... Não, mas pensa assim, ó. O Igual. número ou é par, ou é o quê? ímpar. Ou é ímpar. Beleza? Um número ou é par ou é ímpar. E sempre vai um intercalando no outro. Um par, um ímpar, um par, um ímpar, um par, um ímpar.
Então, entre 100 números, Vai ter 50? 50 par, 50 ímpar. Isso. Beleza? Esses 50 que são pares são os múltiplos de 2. O 2, o 4, o 6, o 8, o 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, blá, 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 até o 100. Beleza? São 50 números. E o 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Para cada dezena, ou seja, para cada de 1 até 10, você só tem 2 números que são múltiplos de 5. O 5 e o 10. Então, para cada dezena, você só tem 2 números múltiplos de 5. Entre do 1 até o 100, nós temos 10 dezenas. Então, eu vou ter 20 números que são múltiplos de 5. Tudo bem? Eu queria entender. Então, E aqui, ó. nós vamos E a Nós vamos interseção. pegar- Calma aí. E a interseção? pegar ali 50 mais 20. Isso, calma aí, deixa eu apagar aqui. Isso. Então você quer descobrir. Deixa eu apagar aqui. Você quer descobrir isso daqui, né? Que é o número de elementos, número de números, né? Que são ou múltiplos de 2 ou múltiplos de 5. Você vai pegar número de elementos do número de 2, que são múltiplos de 2, 50. Número de elementos que são múltiplos de 5, 20. E número de elementos que são múltiplos de 2 e de 5. Quantos números são esses? Ali nessa última aí são números que se repetem, não é? Como assim se repete? Números que se repetem no conjunto A e no conjunto B. Isso, exatamente. Quantos desses existem do 1 até o 100? O que vai se repetir ali nos dois, eu acho que vai ser só do 1 até o 20. Do 1 até o 20. Então, o número 3 é múltiplo de 2 e múltiplo de 5? Não. O número Não. 3 não é nem múltiplo de 2, nem múltiplo de 5. Os números que são múltiplos de 2 e múltiplos de 5 são os que terminam em 0. 10, 20, 30, 40, 50, porque eles são pares, certo? E também são múltiplos de 5. Quantos desses nós temos do 1 até o 100? 10? Quantos? 10? 10, isso aí. Aí vai ficar 60. 50 mais 20, 70. 70 menos 10, 60. Tem que praticar mais dessas contas. Pra pegar o pique. É que não é querendo ser chato, mas vocês têm muita falha em matemática básica. E isso não é exclusividade da nossa turma, não, tá? É todo mundo. Todo mundo. A gente carrega muita dúvida lá do ensino médio, lá do ensino fundamental, a gente vai carregando isso daí e uma hora a conta chega, né? Então, por exemplo, múltiplos de 2, múltiplos de 5. Isso aqui é coisa que a gente aprende na 7ª série, certo? Por quê? Quando que a gente aprende Pois é. MSC, MDC, sabe essas coisas? Essas coisinhas é basicamente isso. Quando você Sexto, aprende isso... sétimo ano? Oi? É o sexto, sétimo ano, mais ou menos? Isso aqui é 6º ano. 6º ano, né? Mínimo múltiplo comum. Então você já sabe o que é múltiplo, né? Supostamente, né? A gente vai carregando essas dúvidas, essas lacunas lá de trás. Lá de trás. Então, se você conhece alguém que está nessa faixa etária aí, Uns 9 anos atrás. já abre o jogo pro pessoal e fala, cara, não carrega essas dúvidas, porque uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Você vê, um exercício aqui da graduação, do ensino superior,
e a gente tava com dúvida não nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui vocês sabem fazer. O que vocês não sabiam fazer é o que é múltiplo, né? Eu tô falando isso não é pra jogar areia no vocês, nem nada, não, mas é pra abrir os olhos, que a gente somos seres com dúvidas, né? Só que algumas dúvidas tá na hora de eliminar. Acho que o Eric quer falar alguma coisa. Opa, manda bala. Professor, Pode falar. eu queria perguntar, te pedir um favor, na verdade, um favorzão. Desde a última prova até a próxima prova, você pode me listar quais as matérias que eu preciso estudar? Eu sei que é análise combinatória, diagrama da árvore, é que eu acabei perdendo uma ou outra aula. Não, sem problema, tá tudo lá no Classroom. Qualquer dúvida tá tudo lá no Classroom. Mas a princípio são, a gente começa a estudar problemas de contagem. Basicamente é só isso, problemas de contagem. O que vai incluir em problemas de contagem? Princípio aditivo, princípio multiplicativo, princípio da inclusão e exclusão, princípio da casa dos pombos, árvore de decisão, e depois a gente entra em permutação e combinação. Depois permutação, combinação, permutação com elementos repetidos, teorema binomial, e por fim a gente entrou na última aula, não me recordo exatamente aqui, deixa eu ver o que era, mas na última aula nós vimos, eu acho que foi combinação com termos repetidos. Isso. Probabilidade, verdade, probabilidade. Esse negocinho de probabilidade é um pouquinho mais chato, que entra espaço amostral, evento, e daí a junção de todas as... É que eu já tive essa matéria, eu acabei deixando de lado. Não, sem acabei problema. perdendo uma aula ou outra e foquei em outras coisas. Não, outras perfeito, matérias. perfeito. Aí distribuição beleza. de probabilidade. Isso. Probabilidade condicional, que é um saco também. E é isso aí. Eu tenho que pegar pra rever tudo daí. Mas É tá bom. beleza. É bom rever. É bom. Pensa assim, Obrigado. é a última vez que você talvez vai ver isso, né? Então, não vai reprovar. Não reprova. Não reprove, pessoal. Faça um esforço. Eu sei que estudar cansa demais. E é pra cansar mesmo, a gente tá exercitando o nosso cérebro. É um músculo, é como se fosse um músculo normal. Eu vou lá na academia pegar peso, fico com o braço todo regaçado. Mesma coisa, eu fico 1 hora sentado aqui estudando, eu não aguento mais olhar pro computador. Eu não aguento mais ver número na minha frente. Mas é assim, é músculo, cara. Quanto mais treino a gente tiver, melhor a gente fica e mais fácil a gente voa. Beleza? E querendo ou não, né, isso aí eu já falei desde o primeiro dia de aula. Na área de vocês, se vocês não aprenderem a estudar, vocês ficam para trás. É simples assim. É simples assim. Se vocês não estão se atualizando toda hora, vocês ficam para trás. Beleza? O que a gente está fazendo aqui é um treino de estudo. É como se fosse um estresse pro cérebro, pra gente ficar mais apto a estudar qualquer coisa. Então, Prof, posso jogar mais uma dúvida? manda bala. Você ia falar alguma coisa, Eric? Desculpa se eu cortei. Não, eu ia falar um negócio sobre um colega. Pode falar, Matheus, pode mas falar. nada- Vamos lá. Estamos no momento motivacional. Vai lá. Que o Matheus, ele conseguiu um emprego na área, né? Opa. E daí ele meio que aprendeu a estudar. Ele falou basicamente isso que você falou, que foi o cara que contratou ele, né? O chefe dele comentou. Falou, olha, Matheus, você vai precisar saber PHP, HTML, algumas coisas assim. CSS. Passou pra ele passou pra ele alguns materiais de estudo. E daí o próprio chefe dele falou, cara, eu me formei, comecei a mandar currículo, chegou lá na hora e falou, cara, apesar de ser uma área muito promissora, eles precisarem de mão de obra, programador tem de monte. É. E os caras vão querer o cara que é bala, entendeu? Exatamente. Então ele já falou pro Matheus, se você só se formar, você vai acontecer igual eu. Você vai chegar lá no final e não vai saber as linguagens. E os caras precisam dos caras que sabem as linguagens que eles precisam. Exatamente. Ele basicamente falou isso, eu só ia adicionar isso. E não adianta, ainda mais na área de vocês serem como se fosse, como que eu posso falar, agnóstico com relação a uma linguagem. Ah não, eu só sei Python, então só sei isso, não vou aprender mais nada, é isso que eu sei, vou ficar só nisso. Não,
Certo. Ainda mais em desenvolvimento web que tá toda hora mudando. Tá toda hora mudando. Para análise de dados, essas coisas também, Python já é uma boa ferramenta, tá aí para ficar por bastante tempo. Mas desenvolvimento web, cara, antes tinha PHP, é uma linguagem relativamente antiga comparada com as novas, né? JavaScript, agora tem React, Angular, Vue, todos esses frameworks aí, cara, é atualizado, sei lá, a cada semestre tem uma coisa nova pra vocês aprenderem, né? Então, vale a pena o esforço, sem brincadeira, sem brincadeira. Isso que esse estresse que a gente está fazendo no nosso cérebro, né, deixa a gente preparado para aprender qualquer outra coisa. Se vocês aprendem essas porcaria aqui de probabilidade, meu Deus do céu, o resto é tranquilo. Aprender a colocar um quadradinho no canto direito superior lá para abrir um menu drop-down é easy, né? Coisa fácil. Puxa, eu tô compreendendo melhor a sua matéria. A nossa disciplina tá aqui para justamente estressar vocês, para colocar vocês como se fosse no eixo, entendeu? Professor, vamos lá. Você estava falando, você e o Eric, eu estava lembrando da questão do abençoado do programador que se acomoda numa linguagem. Isso não... Eu tenho... Fica para trás, fica desempregado, aí não consegue colocar a comida na mesa, perde o casamento, perde a guarda dos filhos, é ladeira abaixo, né? Vixe Maria. Eu tenho um parente aqui que está trabalhando numa empresa que utiliza Java. Não sai de lá, mas de jeito nenhum. Ficou muito acomodado. Eu falei assim que vai começar a ser demitido, não porque vai ser demitido, mas, pô, não querendo falar mal, né? Mas vocês estão numa área que vocês têm capacidade de ganhar um bom salário, certo? Vocês têm capacidade de ganhar um bom salário. Não se contenta com pouco, é simples assim. Não se contenta com pouco. Sempre busque algo melhor. Certo? Quantos alunos aqui, né? Não me vem nenhum caso específico agora, né? Mas além de estar trabalhando numa empresa da área, faz alguma coisa como se fosse um side hustle, assim, como se fosse faz um programinha que ele próprio desenvolve e põe no mercado, sabe? É como se fosse um trabalho autônomo. E vai gerando renda passiva conforme o tempo passa, né? Ô, professor. Oi. Posso mandar a segunda dúvida? Manda bala. Quantas cartas devem ser retiradas de um baralho padrão com 52 cartas para se obter, com certeza, 2 cartas do mesmo naipe? Isso aí é o princípio das casas dos pombos. Quantos naipes tem um baralho? 4. Ele tem 5. 4 naipes. Paus, copas, espada e ouro, né? 4 naipes. Beleza. Então pensa assim, ó, tem aqui as 4 casinhas de pombo, certo? Retira uma carta qualquer. Ela vai se encaixar em um desses naipes, certo? Tá aqui, encaixou no primeiro. Beleza. Retiro a segunda carta. Essa segunda carta já pode ser da carta do primeiro naipe, certo? Mas isso não garante que seja do primeiro naipe. Então faz de conta que é o pior cenário possível. O pior cenário possível é quando eu tiro a primeira carta, vai para a primeira casa, o primeiro naipe. Segunda carta é de um naipe diferente. Terceira carta, de um naipe diferente. Quarta carta, de um naipe diferente. A quinta carta, com certeza, vai ser de um naipe que já existe. Um naipe que já foi tirado. Porque o pior cenário era quando eu tirasse todos os naipes separados, diferentes. E daí a próxima, aí eu tenho certeza que vai ser de um naipe que já existe. É o princípio das casas dos pombos. Se eu tenho como se fosse casas, eu preciso de no mínimo, né, K mais 1 para provar, para encher com mais de um elemento uma dessas casas. Beleza?
Mais ou menos, vou tentar fazer aula depois. Quer ver? Isso Como é aqui que eu tá faço? lá na aula. Acho que é do dia 12 mesmo. Aqui. Do dia 12. Isso. Aqui, ó. O nome do princípio é o seguinte, né? Princípio das casas dos pombos é o enunciado dele. Se mais de K itens, onde K é um número qualquer, são colocados em K caixas, então pelo menos uma caixa contém mais de um item. Pensa assim, ó. Se mais de 4 itens são colocados em 4 caixas, então pelo menos uma dessas caixas tem mais de um item. Faz sentido? Faz. Beleza, é isso aí. Então, se eu tenho 4 naipes, eu preciso retirar no mínimo mais de 4. Qual é o menor número maior do que 4? 5. Para garantir que eu tenho 2 naipes com a mesma carta. 2 cartas com o mesmo naipe, por exemplo. Vamos lá, manda mais, pessoal. Manda mais. Professor, que dia que vai ser a prova? Semana que vem. Dia 16. 16. Isso. É, Vai ser naquele eu não tenho mesmo parecido em esquema. sonho. Vai ser naquele mesmo esquema da primeira prova lá. Vai ser 24 horas para vocês realizarem a prova. E é isso aí, né? Então essa é a última aula que a gente vai ter, né? Essa é a nossa última aula, exatamente. Quer dizer, né? Ah, Se vocês então- ficarem de segunda chamada. No dia da prova eu vou estar aí, né? No horário da aula eu vou ficar aí para tirar dúvidas de vocês, né? Lógico, não vou responder nem nada, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida com relação a uma questão, eu tô aí. Fica muito difícil de você separar um exercício de cada tipo do conteúdo que vai ser cobrado na prova. Se for dar muito trabalho, não precisa, mas. Ó, Se tem a possível, tem lista. Tem a lista que vocês têm que me entregar ao final de cada matéria, né? Pega o primeiro exercício de cada lista. Porque o primeiro é o mais Tá fácil. bom, beleza. Isso. O primeiro é o mais fácil. O primeiro de cada lista é o mais fácil. De cada sessão. Tá. aliás. Beleza. Professor, Oi. nossa prova será composta de quantas perguntas? Eu ainda não decidi. Mas como vale 4.000 pontos, né? Eu tô pensando em fazer um pouco mais de 10. Umas 15 por aí. Então tá, né? É. É, Vou pegar Olha, pesado, hein? Já professor. tô avisando. Vou pegar pesado. Já chega de mamata já. não pega pesado não, pega leve. Não. Pensa Vamos assim, ó. sair Vocês com têm. chave de ouro. Não, sendo bem sincero. Vocês têm 5.000 pontos de prova. Certo? Somando a primeira com a segunda prova. Para não reprovar, vocês têm que atingir no mínimo 1.500 pontos de prova. 1.500 de 5.000 é 30%. É como se fosse uma nota 3 de 0 a 10. Isso é alto? Não. Não é nem um pouco alto, né? Então, eu vou pegar um pouco pesado, porque senão fica muito fácil, né? Mesmo quando eu elevar um pouquinho o nível, né? Vai ter aquelas questões fáceis, sempre tem, né? Sou um cara coerente, faço uma distribuição aí de fácil, médio e difícil, né? Então fiquem tranquilos. Isso aí. É só estudar que dá tudo certo. Tô estudando a semana inteira e rezando todo dia também. É isso aí. Posso jogar outra questão? Manda bala. Quantos nomes diferentes existem se as letras não pudessem ser repetidas? Tem número de letras? Não. Só tá isso, só.
Quer que eu leia de novo? Não. Já tô pensando aqui. Quantos nomes diferentes podem ser criados se as letras não podem ser repetidas? Bom, nosso alfabeto tem 26 letras, contando o Y, W e o K, né? 26 letras. Pô, mas essa questão é meio estranha. Significa que pode ter um nome com uma única letra? É. Ah, é um nome? É isso aí. É isso aí. É isso que ele tá falando. Eu posso ter um nome com uma letra, um nome com duas, um nome com três, um nome com 4, 5, 6, 7, 8, até 26. Então isso aí seria permutação de 26 em 1, mais permutação de 26 em 2, mais permutação de 26 em 3, mais permutação de 26 em 26. Então isso aí vai ser permutação de 26 em 1, perdão, mais permutação de 26 em 2, mais permutação de 26 em 3, mais permutação de 26 em 4, mais até mais permutação de 26 em 26. Isso daí... Professor, permutação de 26 e 26 não vai dar infinito? Não dá infinito. Não dá infinito. Mas dá 26 fatorial. Ah, é porque vai por 26,26 Isso. e monta de acordo com a fórmula? Isso vai dar 26 fatorial. Mas não precisa calcular. Ok? Não precisa calcular quanto que vai dar. Só coloca lá, permutação de 26 e 26. Porque você fazer essa conta aí vai dar um número absurdo. Vai dar um número absurdo. Tem uma outra aqui que me deixou bem perdido também. Pode falar. Os nomes que representam as ações nos pregões de uma bolsa estão limitados a 3 letras. Isso. Quantos nomes possíveis existem? Permutação de 26 em 3. Eu tenho 26 letras do alfabeto. Eu posso construir um nome de 3 letras. Isso é permutação de 26 em 3. Porque a ordem importa. Então não é combinação. Porque AFU é diferente de AUF. É como se fosse outra ação, né? Então a ordem importa. É um problema de permutação. Permutação de 26 em 3. Ah, tá. Isso aí vai bem dar mais 26 fácil, né? vezes Vou montar a 25. conta. Isso aí vai ser 26 vezes 25 vezes 24. Por quê? Ele falou que. Ele não falou que não pode repetir? Não, esse daí ele não falou que não pode repetir. Ele falou que... Então não pode ser 26, 26, 26? Uma ação de AAA é uma ação. Calma aí. É verdade. É 26 vezes 26 vezes 26. É isso aí. Tá certo. Isso aí. Teve uma outra também que me deu bastante trabalho. Diga. Eu nem sei se está certo. Também é permutação. De quantas maneiras pode se dar o primeiro e o segundo e o terceiro prêmio em uma competição culinária de torta, da qual participam 15 pessoas? Esse aí é permutação de 15 em 3. Porque a ordem importa. Certo? Porque o primeiro é diferente. O primeiro lugar é diferente do segundo lugar, é diferente do terceiro lugar. E uma vez que você usa uma pessoa, ela não pode mais ser usada, né? Isso aí não tem como repetir de jeito nenhum, né? Então isso aí é só simplesmente permutação de 15, que é o número de participantes, em 3, que são 3 prêmios possíveis, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Então vai ser 15 vezes 14 vezes 13. Isso aí. Isso. Lembra, no ensino médio, a gente aprendia a fazer isso daí
colocando aqueles risquinhos assim, né? Como se fossem as 3 casinhas, e ia completando de trás para frente, né? 15, 14 e 13. Né? Que nada mais é do que a permutação, que lá no ensino médio a gente chamava de arranjo. Né? O arranjo. Manda mais, manda mais, manda mais. Professor. Professor, Oi. não teria como a gente fazer aquela da pesquisa? Oh, meu Deus, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, calma aí. Calma aí que eu vou abrir o livro aqui. Você lembra de qual seção que é esse exercício? 4.2? Peraí que eu vou dar uma olhada. Tem aqui no começo da tabelinha. 4.2 e 4.3 tá aqui. Não sei especificamente de qual dos dois é. Deve ser 4.2. Calma aí que o livro é super lerdo pra abrir aqui. Você lembra o número do exercício? Eu acho que é 4.12. Mas eu acho que é 4.3, porque tem o primeiro exercício vai de 1 a 12, depois o outro vai de 46 a 48. O outro é o 71. Não, é o 4.2. Depois de 1 a 10. Aqui. Achei. Compartilhar a tela. Vamos lá. Aqui. Então, olha lá. Você está desenvolvendo um novo sabão para banho e contrata um grupo que faz pesquisa de opinião para pesquisar o mercado. O grupo afirma que, em sua pesquisa com 450 consumidores, as seguintes propriedades foram destacadas como importantes na compra de sabão para banho. Então vamos colocar cor para cada uma dessas coisas aqui. O cheiro vai ser verde. O facilidade para ensaboar, rosa. E o ingredientes naturais, azul. Certo? Então eu tenho esses 3 conjuntos, essas 3 características. Aqui, ó, vou tentar fazer bonitinho. Ingredientes naturais, cheiro e rosa, né? Facilidade em ensaboar. Tá aqui. Os 3 conjuntos aqui. O cara falou que se eu somar toda essa bagaça aqui, tem que dar 450 pessoas. Certo? Ele disse aqui que cheiro e facilidade... Deixa eu colocar letras também, né? A, B, C. C, E, A. Então, A, B, C. Cheiro e facilidade de ensaboar. E significa união ou intersecção? E aí? E. Intersecção. Intersecção. Então isso daqui é a intersecção entre A, que é o cheiro, e facilidade em ensaboar, que é o B. Certo? Deixa eu colocar aqui desse lado aqui, né? Melhor aqui. A, B. Tá perto dos números aqui, né? Isso aqui é A interseção com B. Cheiro e ingredientes naturais é A interseção com C. Facilidade em ensaboar e ingredientes naturais é B interseção com C. E todos os 3 fatores é A interseção com B interseção com C. Tá vendo que eu sei aqui, ó? Quanto que vale o A, quanto que vale o B, quanto que vale o C, quanto que vale cada coisa aqui? Certo? Agora é só jogar no princípio da inclusão e exclusão. Quer ver? Só para ficar claro, né? Só para fins didáticos aqui, né? Esse, por exemplo, aqui, ó. Nossa, calma aí. Era para ser assim. Isso. A união com B, união com C, nesse diagrama, está representado aqui, ó, nessa região. B união com C é B união com C é toda essa região aqui, ó. Inclusive essa parte interna ali, que já tinha sido contado. O A união com C, A união com C é esse cara aqui,
inclusive a parte que a gente já contou. E, vamos fazer de preto aqui, B união com A é... Calma aí que eu me perdi. Era isso daqui. Isso. Aquele amarelo era só para ser aqui embaixo. Me exaltei. É inclusive essa parte que a gente já tinha contado. Certo? Maravilha. Mas isso aí eu só fiz para visualizar aqui para vocês no diagrama. Opa. Deixa eu voltar aqui. Ah, não. Eu quero escrever agora. Volta, tem o contrário do voltar? Não tem. Isso aqui era B união com C. E a interseção... Não, Ctrl Z, professor. Então, mas nesse Epic Pen aqui eu acho que não tem. Aqui, beleza. Maravilha. Então, agora eu já sei quanto que cada um desses parâmetros vale. Só identifiquei. Só jogar na fórmula agora. Eu quero saber quanto que é A união com B união com C. Isso daqui, módulo do A, mais módulo do B, mais módulo do C, menos. Chama princípio de inclusão e exclusão porque a gente vai alternando o sinal de mais e sinal de menos de acordo com o nível. Eu estou aqui, ó, nível como se fosse 0, o conjunto por si só. Depois nível 1, a interseção de dois conjuntos. Então, A interseção com B, menos A interseção com C, menos A interseção, B interseção com C. Já peguei aqui os três possíveis interseções. Agora muda de nível, muda de sinal. Mais a interseção dos três. A interseção com B, interseção com C. Só substituir os valores agora. Vai ficar, ó, 425 mais 397 mais 340 menos 284 menos 315 menos 219 mais 147. Faz essa conta aqui, vê se vai dar 450. Muito provavelmente essa conta aqui não vai dar 450 pessoas. Beleza? Se não deu 400... Então ele mentiu. Exatamente. Então não posso confiar nesses resultados. Beleza? Outra maneira de você verificar, né, olhando só para os dados aqui, né, é se, por exemplo, o cara falou aqui, todos os três fatores, 147. Se ele colocar, isso aqui é a interseção dos três, né? Se ele colocasse que, por exemplo, a facilidade em ensaboar ingredientes naturais fosse um número menor do que 147, sei lá, 130, isso obviamente está errado. Porque como que eu tenho os três elementos juntos com um número maior do que dois elementos juntos só? Certo? Não tem como. Beleza? Da mesma maneira, esse aqui, né? Esse 147 tem que ser menor do que esses três números aqui, dessas duas interseções. Essas três interseções. Beleza? Isso daqui é princípio de inclusão. Beleza, eu vou tentar praticar ele em casa. Isso. O nome dessa parte aqui é princípio da inclusão e exclusão. Ai, ai. Manda mais. Professor, Oi. tirando nossas dúvidas, tinha mais alguma coisa programada para hoje? Não, hoje é só tirar dúvida. Hoje é só tirar dúvida. Eu estou satisfeito de dúvidas por hoje. Fechou. Aliás, não tô não. Vamos. Pera aí que eu tava esquecendo de um negócio. Ainda bem que eu fiz a listinha. Você podia dar só mais uma leve explicação sobre teorema binominal? Binomial? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Binominal. Aqui, ó. Quer ver, ó? Já vamos, aproveita e já faz um exercício aí. Qual que você quer?
Eu tava quebrando a cabeça para fazer A mais B elevado a 5. Tá. Eu até te mandei umas fotos lá que eu tava parado nessa conta. Então, A mais B elevado a 5. Então, A mais B elevado a 5. Beleza? Se eu for expandir isso daqui, como que eu faço? Eu pego esse primeiro cara aqui, elevo a maior potência. Então, A, deixa eu fazer mais para a esquerda aqui. A quinta. Depois, eu vou diminuindo 1 no número desse cara aqui. Então, ao invés de colocar A quinta, coloco A quarta. Tá vendo que eu diminui 1, certo? E acrescento o B, o segundo número. Depois, vou diminuir mais uma vez no A potência do A ao cubo, só que agora eu vou aumentar do B ao quadrado. Lembra que quando não tem nenhum númerozinho aqui é porque o expoente é 1. Depois, diminui mais uma vez. A ao quadrado aumenta do B aqui. B ao cubo. Depois, diminui mais uma vez. A aumenta do B mais uma vez. B à quarta. Mais, diminui tudo o A, vai sumir o A. E aumenta tudo do B. Vai ficar B à quinta. Beleza? Então, essa é a expansão. Falta agora a gente descobrir quais são os coeficientes. Certo? Quais são, ou seja, os números que vão ficar aqui na frente. Certo? E para isso eu tenho que montar aquela tabelinha? Não, você pode fazer pirâmide? combinação. Você pode fazer combinação. Esse primeiro cara é a combinação de 5 em 0. Esse segundo cara é a combinação de 5 em 1. Esse terceiro cara, combinação de 5 em 2. Aqui, combinação de 5 em 3. Combinação de 5 em 4. E combinação de 5 em 5. Aí você calcula quanto que dá cada uma dessas combinações, coloca o número aqui na frente. Esse primeiro e esse último sempre vai dar 1. Beleza? Esse aqui, esse primeiro e último, sempre vai dar 1. Se eu não me engano, desse daqui vai ser 1, 5, 10, 20, 5, 1. Se eu não me engano. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso aqui. 1, 5, 10, 20, 10... Professor, Opa. Não, acho, não, tá errado, com certeza, porque esse negócio é simétrico. Então aqui é 10. Aqui é 10, isso. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Isso. Esse rolê é simétrico. Oi. aí no caso ali nós vamos pegar, por exemplo, o primeiro ali, o 5,0. Aí nós vamos colocar C igual parênteses, 5,0 Isso. fatorial e aplica a fórmula? Isso, 5 fatorial dividido por 0 fatorial, 5 menos 0 fatorial. 0 fatorial, por definição, é 1. Ok? Então isso aqui vai ficar 5 fatorial sobre 5 fatorial. Então, Pera aí que eu tô fazendo a conta rapidinho aqui. Aí vai dar, vai chegar naquela parte lá de fazer 5 vezes 4 vezes 3, mas vai cortar no 4, certo? do segundo ali, né? Você tá falando. Não, do primeiro. Então, o primeiro vai dar 1. Fica só o 5 sozinho ali, que dá 1. Não, vai ficar 5 fatorial em cima e 5 fatorial embaixo. É como se fosse 12 dividido por 12. 13 dividido por 13. Menos 2,7 dividido por menos 2,7. Qualquer número dividido por ele mesmo sempre dá 1. A não ser, né, que x seja 0. Isso aqui, esse número não pode ser 0. 0 dividido por 0 é uma, como se fosse inconsistência matemática. Oi. Aquela combinação 5
5,0, né? Que é um elemento 5 e elemento 0, vai dar 1. Porque é um 5 fatorial. 5 dividido por 5 e daí vai dar 1, certo? Perfeito. Tá. O outro seria 5 fatorial dividido por 1 fatorial. É isso? Isso, exatamente. Não, não. Aqui, ó. Esse cara aqui, isso aqui vai ser 5 fatorial dividido por 1 fatorial, 5 menos 1 fatorial. Isso vai dar 5 fatorial sobre 4 fatorial. 1 fatorial é 1, né? 5 menos 1, 4 fatorial. Isso dá 5. Ô, professor, mas nesse que dá 5, o resultado vai ser 1? Não, como assim esse que dá 5, o resultado dá 1? Esse que dá 5, dá 5. O resultado que dá 1, dá 1. É porque eu tinha entendido que o 0 ali valia 1. Não, o 0 Esse fatorial, 0 fatorial vale 1. Peraí, professor, deixa eu te mandar uma foto do que eu aprontei aqui no caderno. Professor, Eu- então basicamente para determinar o coeficiente ali é só fazer uma combinação entre 5 e 1, Isso, 5 e 2, 5 e exatamente. 3. É só isso? É, exatamente. Tá. Aqui, ó, segue essa linha aqui, ó. Essa linha aqui de baixo aqui, ó. Só que começa a contar as casas do número 0. Essa aqui é a casa 0, essa é a casa 1, essa é a casa 2, essa é a casa 3, essa é a casa 4, essa é a casa 5. Que são os números que estão Calma. vindo aqui, ó. É que é uma matriz, né? Coluna e linha. Isso, muito bem, Tá. muito bem. Beleza. Bem. Professor, mandei uma foto aí no teu WhatsApp. Eu rabisquei, mas era um 4, daí eu coloquei esse 4 embaixo. É, tá errado. Porque 5 menos 0 Errado. dá 5. Não tem que rabiscar. Vai ficar 5 fatorial. Como é que é? Você fez aqui, ó, 5 menos 0, né? 5 menos 0 dá 5. Lembra do parênteses, ó. Tem esse parênteses aqui, ó. Calma aí, deixa eu colocar. Tem esse parênteses. Primeiro você faz 5 menos 0, depois você faz o fatorial. Tá. 5 menos 0, 5. 5 fatorial dividido por 5 fatorial, 1. Aí quando acaba a conta e ela ficar montada, ela vai ficar desse jeito aí? Como é que é? Assim, tem que achar a resposta. Ah não, peraí. Me embananei. A resposta Tem que final, achar a resposta final esses de quadradinhos, né? a resposta final de A mais B à quinta é A à quinta mais 5 A à quarta B mais 10 A ao cubo B ao quadrado mais 10 A ao quadrado B ao cubo mais 5 A B à quarta mais B à quinta. Isso daqui é a expansão desse binômio. Então a resposta, se ele pediu a expansão, é todo esse negócio aí, essa linha inteira aí. É. Grande pra caramba. Mas é só o número 5 aqui, ó. Se fosse 10, aí isso aqui ia dar umas 3, 4 linhas aqui. Maria. Isso é uma conta muito grande pra fazer. Não, mas e daí? São só números. Pensa assim. São só números. Não tem nada demais por enquanto. Não tem nenhuma. Ó, eu coloquei lá a forma reduzida, né? Que o somatório. Como é que é, né? Eu coloquei lá pra vocês, né? Que A mais B elevado a N é
o somatório de K igual a 0 até N de... Oh, meu Deus do céu. C. Eu tentei fazer desse jeito no começo. Você viu a foto que eu te mandei? Sim. A elevado a N... Não, como é que é? Como é que é? A elevado a N menos K B elevado a K. É isso aí. Essa aqui é a fórmula desse negócio. Isso aqui já começa a assustar, né? Porque esse símbolo aqui pode ser um pouco novidade para vocês, né? Mas isso aqui é só somatório. É uma coisa, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra. Sabe um canal muito bom para vocês aprenderem matemática? É excelente. É super visual. 3 Blue, 1 Brown. Digita lá no YouTube. É coisa tipo matemática um pouco mais avançada, né? Mas super intuitivo. Super, 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 super intuitivo. Digita lá, ó, essência do cálculo. Beleza? Essência do cálculo. Desse cara aí. Vocês vão fazer um curso inteiro de cálculo, não vão aprender o que esse cara vai ensinar nessa série de vídeos aí. Beleza? É excepcional, excepcional, é super intuitivo. Ô professor, Oi. essas listas de exercícios que você passou no final das aulas, como eu acabei perdendo algumas aulas, eu não vi todas. Você sabe me dizer mais ou menos quais são, até quais exercícios são o total que você pediu? Ah, cara, vai dar uns 80 exercícios, hein? Não, tudo bem, não tem problema. Mas você sabe me dizer quais são? Sim, ó, aqui ó, no final de cada um. Quer ver? Eu vou abrir todos os PDF aqui e você bate um print já. Ah, tá, é só abrir tudo. Ô, Eric. Tá no final de cada PDF. Tá no final de cada PDF. É que eu achei que tava perdido no meio da aula. Tá, entendi, é só abrir os PDF. Beleza, Isso, beleza. Pode Ô, falar, Eric. Luke. Oi. Se quiser, eu tenho essa lista de exercício zerada, sem fazer nada. Ah, não, só me passa a sessão e tal. Eu vou dar uma olhada lá no livro. Eu não vou fazer todos, não. Eu vou fazer alguns e vou. Eu vou relembrar, porque foi o que eu falei. Eu já acabei vendo essa matéria, na verdade. Mas eu vou relembrar, estudar pra prova e tá beleza. Beleza, não vai dar 3.500 então, hein? 3.500 o quê? Porque essa lista vale 3.500 pontos. Ah, tá. Não, tudo bem. Beleza. Lembrando que Depois esses eu- pontos eles não contam para a prova. Para vocês passarem, vocês têm que atingir duas condições: 1.500 pontos de prova e 6.000 pontos no total. Então, esses pontos da lista não entram nesse primeiro critério, que são 1.500 pontos de prova. No mínimo, né? Isso. Mas ele ajuda no segundo critério. Se a gente voa, professor, você vai dar uma força pra gente lá. Melhor você garantir isso daí semana que vem. Aí você revê o. Aí você revê os seus conceitos daí sobre a minha pessoa. Não, mas eu também não vou ferrar. Eu tô revendo isso desde sábado. Você viu que sábado eu te mandei, acho que foi sábado que eu te mandei umas mensagens lá, né? Sábado e domingo eu nem abro o celular pra coisa do trabalho, não. Já nem espere. Aí segunda, horário comercial, daí sim, né? Enquanto eu não tô dando aula, eu respondo os alunos. Né? Eu sou, não sei se eu já tinha falado, desde sábado aqui. Eu não sei se eu falei já, mas eu sou mercenário da educação, cara. Eu dou aula em... Quantos lugares? Dou aula em 5 instituições diferentes, né? Dou aula em 5 lugares diferentes, né? Professor é assim, tem que... Professor, eu tenho uma mercenário. pergunta sobre isso. O que foi? Eu tenho uma pergunta sobre isso. Pergunte. Quantos 25 mil por mês você ganha? Deixa eu fazer aqui. 0, né? 0, alguma coisa, 25 mil. Né? Não posso reclamar, Tô vivendo bem. Só é muito trabalho, mas
agora é necessário, eu ainda tô jovem, tá tranquilo ainda, tenho energia para gastar, então agora é hora de produzir a riqueza mesmo, porque daí depois é só relaxar, daí é só aproveitar os frutos. Aproveita que tá jovem e que tá trabalhando tanto assim. Um conselho. Não sei se o senhor vai topar, mas vai lá no banco e veja opções de previdência privada. Ah, não, já tenho. Ixi, já tenho. Pô, que maravilha. Já que o senhor tem, o senhor pode me indicar alguma? Ah, eu tinha feito uma do Banco do Brasil, baseado num fundo de ações. Então era basicamente um fundo de previdência atrelado ao Ibovespa. Não era muito bom, eu fechei. Aí agora o que eu estou fazendo agora é investindo por conta própria em ações. Estou investindo por conta própria em ações. Um risco grande. Sabe, ó, Professor, oi, pode falar. dá uma olhada no Bitcoin, tá caindo o preço. Então, não, deixa eu mostrar uma nova pra vocês aqui, ó. Quer ver, ó? Esse aqui vocês vão se espantar. Tá em 48, 47, alguma coisa assim, né? Bitcoin É, um 48, negócio mas eu acho absurdo. que chegou uns 35. O dólar caiu muito. O euro o que também, eu tô caiu. fazendo agora é investimento no exterior. Eu não tô. Tem pouca coisa aqui no Brasil, no mercado brasileiro. Aqui, ó. Olha só esse daqui. Para a Europa. Aqui. Saiu de. Vamos pegar aqui, ó. 8 centavos. Aqui, ó. 1 centavo foi para 8 dólares australianos. De 1 centavo de dólar australiano para 8 centavos de 8 dólares australianos. Isso aqui é uma multiplicação de 823. Então, você pega R$1.000, você transformaria, né, se você tivesse pego essa subida aqui, em 823 mil reais. Em 4 anos, Pô, mas tá bom, né? isso aí foi em 2005? Isso aqui foi de 2003 a 2007. Ah, é um longo prazo, sim. Você comprou lá naquela época? Não. Em 2005 eu tava entrando na faculdade. Não, tava entrando na faculdade? Não, eu tava no ensino médio ainda. Eu entrei em 2007 na faculdade. Professor, não seja modesto. O quê? Eu tô achando que você tá escondendo aí 800 mil, porque fez essa conta muito rápida. Ô, louco, tava escrito aqui pra mim, aqui, ó, 823, aqui, ó, 82.300%. Isso é uma multiplicação de 823, né? Então... Não estraga. Aí, então... Mas, esse aqui é uma boa oportunidade, porque ao princípio tudo indica que isso vai ocorrer de novo em 2, 3 anos. Então já fica a dica aí pra vocês. Beleza? ô professor, Já fica a dica aí. quando o senhor Não é comprar recomendação isso de aí, o senhor me investimento, dá tá? um toque. Não é recomendação de Dá um investimento. Alô CVM, não tenho nada a ver com isso. Cada um faz o que quiser com o próprio dinheiro. Não tô recomendando nada. Aí. Professor, Oi. você não tem nada assim de euro? Não. Tudo que eu tinha eu já transformei em real já. O euro esses tempinhos atrás estava muito bom. Chegou a 7 reais. Então, eu morei no Reino Unido, né? Eu fiz meu doutorado lá. Aí lá eu consegui acumular uma boa grana, porque quando eu fui pra lá, a libra esterlina tava 6,80. Então, uma libra tava 6,80 reais. E eu ganhava em libra, eu tava ganhando bem. Tava ganhando bem naquela época. Que maravilha. Professor, você acha que... Acho que ninguém tem mais dúvida hoje. Então, pra encerrar bem legal... Hum. Pra encerrar bem legal, o que o senhor acha da gente ainda fazer, assim, com 5 exemplos de teorema binomial? Puta que Ó, eu faço mais um. Vai lá, escolhe aí que eu faço. Ô, professor, vamos rachar a diferença no meio, pô. Né? Você tá louco? Eu faço um. X mais Y elevado a 6. Pegou uma fácil.
Beleza, você que Não, escolheu. pera aí. Já foi, já. Não, pera aí, achei outro. Já foi, já. É x mais y elevado a 6. X mais y elevado a 6. Começa a abrir. X a sexta mais alguma coisa x a quinta y mais alguma coisa x a quarta y ao quadrado mais alguma coisa x ao cubo y ao cubo mais alguma coisa x ao quadrado y à quarta mais alguma coisa x y à quinta mais alguma coisa y à sexta. O primeiro e o último coeficiente sempre são 1. Esse cara aqui vai ser combinação de 6 em 1. Esse aqui, combinação de 6... Vou suprimir o C, beleza? Aqui vai ser combinação de 6 em 1. Aqui, combinação de 6 em 2. Aqui, combinação de 6 em 3. 6 em 4. 6 em 5. Combinação de 6 em 1, 6. Combinação de 6 em 2 vai dar 6 vezes 5 dividido por 2 vai dar 30 dividido por 2, 15. 15, tá certo? Isso, tá certo. Combinação de 6 em 3 vai dar 6, 5, 4 dividido por... vai dar 20. 20... Calma aí. Opa, já pulei as brechas. Combinação de 6 em 4 vai ser a mesma coisa que combinação de 6 em 2. Vai dar 15, 6, 1. Pronto, acabou. E aí? Vocês têm que entender que esse negócio é simétrico. Combinação de 6 em 1 é a mesma coisa que combinação de 6 em 5. Combinação de 6 em 2 é a mesma coisa que combinação de 6 em 4. Aqui, ó. Combinação de N em R é a mesma coisa que combinação de N em N menos R. Ou seja, combinação de, vamos colocar aqui, 8 em 5 é a mesma coisa que combinação de 8 em 3. E aí? Aê, pronto. Fiz o fácil. Deu pra entender essa parte. Já facilitou muita coisa. Não, esse aqui é tranquilão, tranquilão. Uma vez que pega o jeito, é rapidão de fazer. Essa semana teremos muito tempo para praticar. Bom, isso é bom, isso é bom. Opa. Isso é bom. Copiou aqui já? Eu já vou eliminar aqui. Beleza. Fechou então, pessoal. Vamos embora. Por hoje é só, então. Se eu não ver vocês semana que vem, então, na dúvida das provas, tenham uma vida profissional abençoada, fiquem tranquilos, a prova vai estar de boa. E, bom, qualquer coisa aí, qualquer dúvida com relação ao curso de vocês, vocês têm meu celular lá no grupo do WhatsApp, então é só mandar uma dúvida para mim. Beleza? Estou sempre à disposição aí de vocês. Professor, Oi. você não vai dar mais aula pra gente? Não. Eu fico com essa parte chata da matemática, e daí os caras lá, o Léo, a Rebeca, o Soler, deixa eu ver quem mais, o Thiago, o William, esses caras ficam com a parte divertida que é programação, né? Você não ia dar programação pra gente? Não. Eu Não? dou lógica e matemática discreta. Quem dá algoritmos e lógica de programação é porque esse ano mudou, né? Esse ano mudou. Antes existia uma disciplina que era só lógica, matemática e lógica de programação. Como se fosse a nossa disciplina mais com um pouquinho de lógica de programação. E daí desmembrou. Aí ficou uma disciplina só para algoritmos e lógica de programação e uma só para lógica daí. Compreendo. Professor, será que foi alguma coisa que a gente falou aqui que não te deixou bem? Sobre o quê? Não, eu tô brincando. Você tá indo embora e não quer voltar mais pra trás? Não, ixi. Se eu pudesse, eu dava aula só de programação. É super divertido. Eu gosto também.
Mas eu dou muita aula de matemática, de cálculo. Então, pessoal das engenharias precisa aprender a fazer conta, né? Tô lá para ensinar também. Então tá, professor. Isso aí. Então, até daqui a alguns anos. Até. Isso aí, pessoal. Até mais, professor. Até mais. Até mais. Bom final de Valeu. curso para vocês aí. Fiquem tranquilos. Valeu, obrigadão. E ó, já dá uma olhada lá se quiserem um retorno financeiro aí. Busca lá teses de urânio. Beleza? Aí vocês... Quem sabe vocês conseguem pegar essa subida também. Isso aí pareceu uma dica de investimento, hein? Não, Alô? não. Falei pra vocês procurarem. CVM. Procurarem. Tô Sai daqui, brincando, tô brincando. CVM. Eu vou dar uma procurada. O que você falou? Crises de urânio? Não entendi. É tese de urânio. Teses de Tese de urânio. investimento de urânio. Basicamente. Vou dar uma olhada, eu gosto dessas coisas. Bacana, é divertido. Tem um monte de, inclusive, algoritmo desenvolvido para mexer no mercado financeiro. Se você quer mexer com mais isso daí, você vai para a rede neural machine learning, que é um negócio mais avançado. Então. né? Teve várias empresas aqui no Brasil que meio que deram problema, que a justiça pegou porque eles davam aquela ideia de robozinho que investe pra você. É. Atlanta, Quantum, sei lá, mas Sim, aí tem um monte. umas finanças quantitativas aí de retorno certeiro, né? Isso aí não É, existe. 20% e tal. Isso não existe. Mas matematicamente falando, não tem como você fazer um programa que analisa o gráfico de vela, por exemplo, e ele mais ou menos sabe a perspectiva do mercado. Se uma pessoa, Sim. um ser humano analisa, Exatamente. Todos aqueles. Quando você abre qualquer home broker lá, você vê aqueles moving averages, aqueles média móvel, aquela ISR, aquele medidor de força, é uma análise do gráfico. Aquilo lá é simplesmente análise do gráfico. Aquele índice de força relativa, né? ISR lá, ou RSI, se eu não me engano, né? Relative Strength Index, RSI, é uma medida da tendência do gráfico associado ao volume de compra e venda do ativo. Aí é um negócio matemático, só a base do gráfico do volume de vendas. desenvolver um software desse tipo aí e ficar rico. Não. Os caras em 1990, agora eu não lembro agora que data, que os caras matemáticos ganharam o Prêmio Nobel de Economia por desenvolver um modelo matemático que previa o preço de opções, que é o modelo de Black-Scholes. Que não sei, eu tô falando aqui, eu não sei se vocês estão habituados ao mercado financeiro ou não, né? Mas dentro do mercado financeiro tem a ação de uma empresa e tem como se fosse um mercado paralelo que são opções dessas empresas, são derivativos dessa ação, certo? E os caras desenvolveram um modelo matemático para prever o preço desses derivativos. Os caras ficaram milionários e ganharam o Prêmio Nobel, né? Hoje o fundo que mais rende, que é o fundo Magellan, é do Gene Simons. Tem até um livro que saiu, o cara que quebrou o mercado financeiro, alguma coisa assim, né? É o fundo que mais rende na vida até agora, né? E é de um matemático, né? Eu estudo bastante essas coisas, eu gosto de me entreter nisso daí também, até porque tem retorno financeiro atrelado, então é bom também, né? Sim. Fugir de uns impostos, investir nos negócios, depois tirar e usar. Se deixar lá na poupança, só perde, só. Essa aí é uma boa também. Deixa lá na poupança, vive só dos juros da poupança. Mas procurem lá, Gene Simons. O cara quebrou o mercado financeiro. Tanto que o fundo de investimento dele, geralmente o fundo de investimento normal, né? Os caras cobram uma taxa de administração de, 2% e uma taxa de performance de 20%. Ou seja, o que exceder um padrão lá, um benchmark, os caras cobram 20%. Basicamente disso, né? O fundo desse cara cobra uma taxa de administração, não lembro agora quanto que é, mas uma taxa de performance de 40%.
Ou seja, beleza, você tá no meu fundo, então você vai me pagar. Então, além do cara ser bom, o fundo dele ser bom, ele ganha muito dinheiro para ele mesmo, né? É um negócio quase um negócio de pirâmide. Mas é isso aí. Isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, tô aí, viu, pessoal? Ai, ai. Professor,